Aleluia. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Amém. Glória a Deus. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Você que está nos assistindo aí da sua casa, pelo seu smartphone, pelo seu computador ou tablet, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. E hoje nós vamos continuar ministrando no texto que começamos na semana passada. Isaías capítulo 6, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Nós iremos continuar essa mensagem que fala da glória do Senhor. E hoje especificamente o que ela produz no nosso coração. O que a presença de Deus deve produzir nas nossas vidas. E de alguma maneira, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e que você possa ser confrontado e confortado com a palavra de Deus, que nos ensina, que nos admoesta, que nos leva a vivermos uma vida santa, pura, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. Oremos ao Senhor. Eterno e bondoso Pai, te louvamos e te agradecemos porque a sua palavra, ela é poderosa, ela não volta vazia, ela encontra lugares nos nossos corações, morada, guarida. Pedimos e clamamos a Ti que por misericórdia e graça o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, apenas trazendo a nossa memória de maneira muito rápida ao que falamos semana passada. Esse texto em que o profeta Isaías está escrevendo, que fala de uma visão maravilhosa, tremenda, que fala do chamado, da vocação de Isaías, da sua voz profética. Esse texto nos leva a refletirmos neste tempo que nós estamos vivendo. Um tempo em que nós enfrentamos crises, dificuldades, tanto na política, como crise de liderança, na saúde, crise social, econômica, moral e espiritual. Isaías também estava enfrentando um momento de crise na sua vida. Ele perdera o seu rei, que também era seu primo, Uzias, que reinou 52 anos em Israel. Diante de um momento difícil da sua vida, ele vai ao templo, ele vai buscar o Senhor, e ali ele tem uma visão maravilhosa, uma visão tremenda da glória de Deus, e uma comissão, um chamado maravilhoso, de que o Senhor está dando ao profeta Isaías. Deus está mostrando ao profeta que a sua confiança não pode estar pautada no homem, não pode estar alicerçada nas pessoas e um governo. A nossa confiança, nós que servimos o Deus vivo, está no Senhor Deus Todo-Poderoso. Afinal de contas, o rei de Israel morreu, mas o Deus de Israel continua vivo. O Deus de Israel continua escrevendo a história. Isaías afirma que viu ao Senhor, ele viu a glória do Senhor. O Senhor assentado no seu alto e sublime trono.
E esse trono é um trono de glória. É um trono diante do qual devemos adorar o Senhor. É um trono de governo, do qual devemos nos submeter e estar sujeitos ao governo do Senhor. Afinal, nós proclamamos na nossa confissão de fé que nós nos rendemos ao Senhor e confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. É trono de graça, como diz em Hebreus, e nós podemos nos achegar ao trono de graça confiadamente, onde acharemos misericórdia, onde acharemos graça. É um trono que está no mais alto sublime lugar, porque ele está acima de toda competição, ele está acima de toda contradição, ele está acima de toda comparação. É um trono maravilhoso. Isaías, nessa visão, vê os serafins. O texto bíblico diz que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. Serafins são seres ardentes que ministram no trono de Deus e cantavam: santo, santo, santo é o Senhor. 2 asas cobriam o rosto, sinal de humildade, com duas asas cobriam os pés, a reverência, e com 2 voavam, prestando o seu serviço ao Senhor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, mostrando aqui a santíssima, a trindade, mostrando aqui a santidade de Deus, mostrando para nós que diante do Senhor ficamos perplexos, sem palavras, diante da glória e da majestade do nosso Deus. A consequência disso foi que o lugar tremeu, porque nada pode resistir à presença de Deus. Diante disso, o lugar foi obscurecido, encheu-se de fumaça. Diante dessa visão maravilhosa, diante desse quadro, diante dessa experiência única que Isaías está tendo, como que ele sai disso? O que produz a glória do Senhor na vida de Isaías? Esse encontro com Deus, o que vai produzir na sua vida? Nós temos que trazer à nossa mente o que a presença de Jesus tem produzido no nosso coração. Diante de um encontro verdadeiro, profundo, com um Deus eterno, como nós saímos? Nós não podemos sair da mesma maneira, nós temos que sair mudados, transformados, impactados. Somos outras pessoas, reconhecemos o que éramos, os nossos erros e os nossos pecados, e aqui está a primeira lição. Diante da glória de Deus, Isaías, ele sai convencido e é tocado por Deus, por um profundo senso de arrependimento. O versículo de número 5 diz isso muito claro para nós. Isaías vai dizer: ai de mim. Então disse eu: ai de mim. Aqui é um grito, é medo. Aqui é uma palavra onde Isaías está expressando que agora que eu vi a glória do Senhor, o que será de mim? É sinal de arrependimento. É quem sou eu diante da glória de Deus? Quem eu sou diante da presença do Deus Todo-Poderoso? Isaías aqui está vendo a sua condição. Isaías está olhando para dentro de si, ele vê a glória de Deus, ele vê aquela visão maravilhosa dos serafins, cantando, entoando, mas agora quando ele olha para dentro de si, ele diz: ai de mim. Por que Isaías está dizendo isso? Isaías está dizendo: ai de mim. E aí ele vai dizer no versículo de número 5, estou perdido. Diante dessa glória de Deus, eu estou perdido. Para onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías aqui olha para dentro de si e reconhece que ele é pecador, que os seus lábios estão contaminados pelo pecado. Diante da soberania incontestável de Deus, só nos resta cair de joelhos e olhar para dentro de nós e dizer: quem eu sou? Eu sou um pecador. O poder irresistível de Deus, a graça irresistível de Deus, nos mostra quem nós somos. Por isso que nós temos que ir para o arrependimento. Se nós olharmos, nós prometemos coisas para Deus e não cumprimos. Nós fazemos votos com o Senhor e não cumprimos. Nós falamos que não vamos mentir, mas em algum momento a gente mente.
Nós falamos que não vamos fazer determinada coisa, mas fazemos. Nós brigamos entre nós. Nós falamos que confiamos no Senhor, mas na hora da prova, na hora dos momentos difíceis, nós titubeamos. É o pecado que habita em nós. Romanos capítulo 3, se você está com a sua Bíblia, por gentileza, abra ela, versículo de número 23. Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3 ainda, versículo de número 12 diz: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Para nos arrependermos verdadeiramente, primeiro precisamos reconhecer a nossa falha, o nosso erro. Precisamos olhar para dentro de nós e ver que o nosso coração é cheio de idolatria, que o nosso coração é pecaminoso. Nós nascemos em pecado. E diante da glória de Deus, o nosso coração, ele se revela. Nós podemos esconder muitas coisas das pessoas. Nós podemos fazer coisas que só Deus sabe, escondido. O marido pode esconder alguma coisa da esposa, a esposa pode esconder alguma coisa do marido, mas de Deus ninguém esconde nada. Por isso precisamos reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Isaías, diante dessa visão maravilhosa da glória do Senhor, ele diz: ai de mim. Ele sabe quem ele é. Ele sabe como é o seu coração. Ele sabe que ele está falhando com Deus. É como o filho pródigo, que depois que ele pega a sua herança, vai embora, abandona a sua família, abandona o seu pai, gasta o seu dinheiro nos prazeres da vida. E em determinado momento ele perde tudo, ele é abandonado pelos amigos, fica sozinho, vai comer com os porcos. E ele disse, e ele reconhece que errou, que falhou. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço que eu sou pecador, que eu errei, que eu falhei. Nós vivemos um tempo onde reconhecer os erros parece que é sinal de fraqueza. Reconhecer o pecado parece sinal de fraqueza, e à luz das Escrituras não é. É isso que um encontro com Deus produz na nossa vida. O reconhecimento do erro, da falha, daquilo que somos. Mas basta só reconhecer? Basta dizer apenas que eu sou pecador mesmo e continuar vivendo de maneira errada? E aqui é importante porque Isaías dá nome ao seu pecado. Isaías não diz, ai de mim, porque eu sou um pecador de uma maneira genérica. Ele diz, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. No meu coração habita o pecado. Como é importante diante de Deus reconhecermos qual é o nosso erro. Pedimos perdão ao Senhor, de fato, por aquilo que estamos errando, por aquilo que estamos falhando, seja mentira, seja pornografia, seja adultério, seja traição, seja o que for, nós temos que falar isso diante de Deus. Colocarmos na presença do Senhor e reconhecer o nosso erro. Às vezes eu falo em aconselhamento, se você teve coragem para pecar, tenha coragem para confessar. Diante de Deus, o Senhor sabe o que você fez. Dê nome aos seus erros, dê nome aos seus pecados. Clame pela misericórdia de Deus. É isso que Isaías está fazendo. Agora, Isaías, ele reconhece o seu pecado, ele dá nome ao seu pecado, mas ele abandona o pecado. Arrependimento é abandonar o pecado. Quando lemos o Salmo de número 51, o contexto do Salmo 51 é quando o profeta Natã chega diante de Davi e revela a Davi o pecado dele. Davi tinha adulterado, tinha mandado matar o marido de Betseba e escondido o fato. Afinal de contas, ele era o rei. Uma ordem dele, ninguém fala sobre isso. Mas diante do Senhor ninguém pode esconder nada. E Deus traz à tona aquilo que outrora estava escondido. E o profeta chega diante do rei Davi e conta a história
de um fazendeiro que tinha apenas uma ovelha. E chegou o viajante na casa de um homem muito rico, que tinha várias ovelhas. E esse homem vai e pega a única ovelha daquele fazendeiro pobre, e manda matar para dar de comida para o visitante. Davi se indigna com essa história e diz para o profeta Natan: quem é este homem que fez isso? Fale para mim, porque eu vou mandar matá-lo. E o profeta, a voz profética com a autoridade do Espírito Santo diz: este homem é você, Davi. É nesse contexto que o Salmo de número 51 é inscrito. Davi se quebrantando diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua falha, e abandonando o seu pecado, ao ponto de dizer: Senhor, dá-me um espírito reto, dá-me um coração puro. Arrependimento não é remorso, arrependimento é você abandonar o pecado totalmente, é voltar-se para Deus, com a sua mente, com o seu coração, com o seu corpo, é se debruçar na presença de Deus, é reconhecer a sua natureza pecaminosa, é reconhecer que diante de Deus nós somos indesculpáveis, e precisamos das misericórdias de Deus. Arrependimento não é você chegar para o Senhor e dizer: Senhor, me desculpa, eu falhei. Não, isso não é arrependimento, é doer no coração, é levar você às lágrimas. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos leva ao arrependimento. É chorar pela falha que cometemos. Agora, a glória de Deus produziu em Isaías esse senso de arrependimento. Ele clama a Deus, ele pede perdão, não só por ele, mas também pelo seu povo, porque ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e habito também num povo com lábios impuros, com coração duro. Isaías reconhece também que a sua nação, que o seu povo é também pecadores. Quantos de nós, já de joelhos na presença do Senhor, clamamos a Deus em arrependimento pela nação, pelo nosso país, pelos nossos governadores, que cometem cada atrocidade, injustiças sociais? Isaías aqui, ele clama a Deus e vê o seu pecado, mas ele vê também o pecado do seu povo. E ele está diante daquele que pode resolver ambas as coisas. A glória de Deus produz em nós um profundo senso de arrependimento. Em segundo lugar, a glória de Deus produz em nós profundo perdão. Porque quando chegamos diante de Deus, com um coração contrito e quebrantado, a palavra do Senhor diz que Ele não rejeita. Ao mesmo tempo que choramos, porque falhamos, porque somos pecadores, nos arrependemos, nós podemos celebrar o perdão de Deus na nossa vida. Porque o perdão não é algo que nós conquistamos, mas é algo que é dado por Deus. O perdão o Senhor já nos deu naquela cruz, no sangue do Calvário. Porque o sangue de Jesus derramado naquela cruz, ele é poderoso para nos perdoar de todos os pecados que cometemos, que estamos cometendo e que ainda vamos cometer. O sangue de Jesus é suficiente e eficiente na vida daqueles que foram eleitos por Deus, verdadeiramente. Verso de número 6, diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Observe que um dos serafins tira do altar onde está o trono da graça, o trono da misericórdia, o trono do perdão, o trono do governo, e toca nos lábios do profeta. Era uma brasa viva que dá a ideia de queimar o pecado. O Senhor está perdoando Isaías, está dando uma nova chance. É o símbolo do Espírito Santo que nos toca, que nos leva ao arrependimento. Efésios capítulo 2, versículo de número 8, vai dizer para nós que isso é graça.
Somos salvos pela graça, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Não tem como eu tocar no altar, mas o Senhor dá ordem ao anjo que toca no altar, que tira a brasa viva, que toca nos lábios do profeta. É uma segunda chance. Ele está dizendo: eu perdoei os seus pecados, é daqui para frente, Isaías. Vamos em frente, a um novo recomeço. A glória de Deus produz isso em nós o sentimento de que nós somos perdoados, e o perdão de Deus é completo. Deus perdoa, diferente de nós. Nós perdoamos, mas queremos sempre voltar no assunto. Queremos discutir o assunto. Fica marcas. Eu perdoo você, mas não confio mais em você. Deus é diferente. Quando nos arrependemos verdadeiramente, Deus nos perdoa. E Ele perdoa mesmo. Ele não vai voltar mais a esse assunto. Mas você tem que mudar. Há muitas pessoas que estão presas aos erros do passado, porque não experimentaram o perdão de Deus. O perdão do Senhor é uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós temos que arcar com as consequências dos nossos erros, sim, mas nós arcamos isso com a consciência de que o Senhor já me perdoou em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, é preciso olhar para frente, é preciso entender que se você verdadeiramente se arrepende do seu pecado, é daqui para frente, receba o perdão de Deus em nome de Jesus. Chega de ficar olhando para a sua vida como se você estivesse dirigindo o seu carro olhando para o retrovisor. Brasa viva do altar é purificação, é santidade ao Senhor, é uma segunda chance. É como se Deus estivesse dizendo para nós: olha, daqui para frente, eu e você vamos escrever a história da sua vida juntos. Juntos. Mas há uma terceira lição para nós. A glória de Deus produz um profundo sentimento de arrependimento. A glória de Deus traz a nós o perdão do Senhor, e a glória de Deus nos traz um profundo despertamento. Isaías caiu diante da glória do Senhor, clamando: ai de mim. Recebeu o perdão de Deus e se levantou com uma nova missão. Um despertamento de Deus. É isso que um encontro com Deus tem que produzir no nosso coração. Observe o versículo de número 8. Diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. Há uma nova disposição. Eis-me aqui. Não é mais ai de mim. Eis-me aqui, eu fui tocado pelo Senhor, eu mudei, eu fui transformado, a glória de Deus produziu algo no meu ser, eu caí de joelhos de uma maneira, estou levantando de outra. Eu estou agora disposto em fazer a palavra, em cumprir o chamado de Deus, a palavra do Senhor. É impossível fazermos a obra de Deus em pecado, mas é extremamente possível, e é gracioso, é maravilhoso fazermos a obra de Deus debaixo do chamado e da vocação de Deus para as nossas vidas. É uma nova disposição. Mesmo diante desse quadro que nós estamos vivendo agora, nós temos que nos levantar e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Deus. Deus te chamou para esse tempo, para esse momento, para você ser a voz dEle nesta hora. Mesmo diante de um povo, porque Deus vai dizer que esse povo que Isaías vai pregar é um povo de coração duro, não vai mudar não, mas Isaías estava lá, para ser uma voz profética, no meio de tanta injustiça. É uma nova determinação, a disposição é: eis-me aqui, a determinação é: envie-me a mim. Às vezes eu ouço algumas brincadeiras com esse texto. Algumas pessoas dizendo: pastor, o Senhor disse para Isaías: a quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui, envie outro. Não, não é envie outro, não é envie o pastor, envie o evangelista. Eis-me aqui, envie-me a mim.
Isaías só pôde dizer isso, ter essa determinação, pela obra que o Espírito Santo fez nele, em ter caído de joelhos na presença de Deus, ter tido um encontro com a glória de Deus, ser arrependido do seu pecado, desfrutado do perdão de Deus, da brasa viva que tocou seus lábios. Agora ele se levanta e diz: eis-me aqui, envie-me a mim. Eu estou à disposição. É uma entrega total. Nós não podemos entregar uma parte da nossa vida para Deus. Nós não podemos colocar diante do altar do Senhor 50% da nossa vida. Tem que ser uma entrega total. Tem que confiar plenamente. Confiar no Senhor, sem sombra de dúvidas, é andar sobre as águas. É o mar se abrir. É diante das mais tensas dificuldades a gente saber que o Deus Todo-Poderoso está cuidando de nós. Ele me enviou. Eis-me aqui, envie-me a mim. Agora, Isaías tem uma missão de trazer a palavra profética. A palavra que ele tem era uma palavra que ele deveria entregar ao seu povo. Ele falaria, mas o povo não aceitaria. Mas ele não poderia deixar de falar, porque ele disse: eis-me aqui. Queridos irmãos, o que a glória de Deus tem produzido na sua vida? O que o encontro com Jesus tem produzido na sua vida? Há um desafio para nós, que estamos aqui presencialmente, e para nós que estamos ouvindo através do YouTube e do Facebook. Nós precisamos dizer: eis-me aqui, envie-me a mim. Precisamos passar menos tempo nas nossas redes sociais e mais tempo em conexão com Deus. Precisamos passar mais tempo ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor e pregando o Evangelho do Senhor. É possível pregar o Evangelho do Senhor mesmo em tempos de pandemia. Esse é o tempo de lançarmos a palavra do Senhor, de dizermos para as pessoas: não confie nos governantes, não coloque a sua confiança nessas coisas materiais, confie só no Senhor, somente no Deus Todo-Poderoso. E quando temos esse encontro com Deus, tudo isso é produzido dentro do nosso coração. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, possamos ter um domingo repleto de bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Eterno Deus, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado a Deus, porque o Senhor, ó Pai, nos confronta nessa manhã a nos arrependermos verdadeiramente, a abandonarmos todo o pecado que está escondido na nossa vida. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, nessas últimas pesquisas, o número de acessos, ó Deus, a vídeos pornográficos subiu mais de 200%. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Leva o teu povo ao arrependimento, Deus. Que cada um de nós possamos, Senhor, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, do perdão. O perdão em Cristo é completo, é perfeito, é maravilhoso. E que possamos, ó Deus, nos levantar como novas criaturas e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, que a glória do Senhor possa produzir isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vamos adorar o Senhor com um cântico em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor com esse cântico.